Olá a todos e sejam bem-vindos a mais este Lamelogia, a sua dose de sanidade quase sempre semanal. Esse é o nosso vídeo sobre o segundo mitema, o da orientação, da nossa série que apresenta a super história de Jeffrey Kripal, por isso você pode querer ver nossa playlist na descrição. Mas não se preocupe, pois cada mitema é um assunto em si, então você pode ver esse vídeo agora mesmo e conferir os outros que não assistiu ainda logo em seguida, é claro. Antes de começar, não se esqueça de já ir deixando uma curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe sua inscrição caso não seja inscrito ainda. E para não perder tanto os próximos mitemas quanto nossos outros quadros, deixe aí as notificações ativadas. Agora, vamos ao vídeo. Orientação. Como que já denunciando o mitema que vamos te apresentar agora, o sentido mais usado para essa palavra é o de dar uma direção, o de guiar, sendo o equivalente a dar um norte para alguém. Essas coisas da linguagem vale a pena serem observadas e, como eu gosto de dizer para quem quer definir as palavras de qualquer jeito, etimologia ainda importa. Mas saindo desse parênteses, o mitema da orientação é o segundo dos 7 por bons motivos, assim como divinização-demonização é o primeiro. Como o próprio Kripal diz, para boa parte da história do Ocidente, a fonte secreta de poder e sabedoria esteve localizada no longe, no muito tempo atrás, e muito mais frequentemente no leste, que chamamos justamente de Oriente. Cada uma das construções imaginativas orientaram a imaginação religiosa para um sagrado outro lugar, o Somewhere Else, que citei brevemente no vídeo anterior. Kripal, na sua teoria, concentrou as formas que esse mitema pode assumir em 6 tipos principais. Esses seriam mundos acima, mundos abaixo, terras perdidas, civilizações geograficamente distantes ou diferentes, e além disso também os criados mais recentemente, espaço exterior e, por fim, mundos futuros e outras dimensões. Vamos então navegar por essas camadas do mitema da orientação. Essa primeira forma de orientação é uma das mais primordiais, e quando falamos de mundos acima, já logo percebemos a conexão com o primeiro mitema, divinização. Desde muito tempo os deuses vêm dos céus, isso é algo sabido já. Se vamos para o berço da civilização ocidental, a Grécia Antiga, temos uma abundância de ocorrências, sendo que os deuses habitavam um altíssimo monte, de onde os deuses dos céus, o deus dos céus especificamente, Zeus, comandava tudo e todos. Da mesma forma, o arquétipo básico de herói ocidental se deriva da união sexual de Zeus com uma mortal, como no caso de Hércules. Júlio César também era um filho dos deuses, da linhagem de Vênus, e não só isso, como pinturas retratam ele sendo recebido nos céus por Júpiter após a sua morte. As semelhanças não são mera coincidência. O outro JC, mas esse seria Jesus Cristo, também era filho de Deus e também ascendeu aos céus, entre outras muitas semelhanças que entregam uma realidade que não é o objetivo desse vídeo estar explicando, mas que você pode conferir no documentário O Evangelho de César, legendado na Ripton Society. Além de tudo, o Deus Homem Jesus era também de uma união celeste com uma mortal virgem, entre tantos outros pontos que colocam o cristianismo enraizado em mais um mitema, o da orientação em relação ao mundo superior. O cristianismo em si, antes de certas corrupções, era voltado ao Oriente de forma até mesmo literal, tendo rituais e orações voltados ao leste, contrariando uma ordem do velho pacto, que proibia o mesmo. Mas, sendo fadado essa degeneração, o catolicismo não manteve essa regra. A segunda forma de orientação seria os mundos abaixo. Claro, assim como os de cima, essa é uma forma presente em mitologias antigas, como o Hades e o Inferno. Mas a fantasia ocidental veio dando novas representações dessa noção, como em temáticas um tanto ocultistas, conforme foi surgindo a ciência moderna. Em 1818, um capitão do exército americano chamado John Clive Symes declarou com todas as letras ter descoberto que a Terra é na verdade oca, e tentou convocar exploradores para seguir alguma pista que ele tinha. Ele dizia para começar da Sibéria. Pelo visto, tudo acontece na Sibéria. As supostas entradas para a Terra Oca ficaram conhecidas como Symes Holes, os buracos de Symes. Pois é. E esse capitão passou o resto de sua vida dedicado a isso e chegou a escrever um dos primeiros romances utópicos, Simsonia, Viagem de Descobrimento, que definiu esse gênero de aventuras. A coisa foi
bem influente. Tanto que Edgar Allan Poe escreveu sua única história com tamanho de livro, a narrativa de Arthur Gordon Pym, baseada nessa ideia, que ele obteve através dos escritos de J. N. Reynolds. Poe disse Reynolds 3 vezes em seu leito de morte, como Cripple observa no livro. O que ele estava experimentando nessa hora, não sabemos. Ainda na ideia da Terra Oca, o francês Jules Verne escreveu a famosa Viagem ao Centro da Terra, em 1864. Bem recentemente saíram um ou outro filme hollywoodiano com esse nome, e temos mais uma série de exemplos na cultura pop, como o primeiro filme do Superman, de 1951, em que ele enfrenta um homem-topeira, algumas histórias do Tarzan feitas pelo próprio Edgar Rice Burroughs, e em 1961, Jack Kirby também trouxe no Quarteto Fantástico uma história puramente nessa ideia, tendo até essa capa aí de uma criatura saindo das profundezas. Vale notar que tudo passa por Jack Kirby, né? O que deixa mais claro como ele e os quadrinhos são extremamente importantes em muitos sentidos, sendo a participação na superhistória um deles. Mundos pré-históricos especulativos e terras perdidas são a terceira noção de orientação e é também muito antiga. Logo de imediato podemos puxar na memória a Hiperbórea dos gregos, uma terra ao norte que seria o lar original da humanidade, e uma espécie de Éden há muito perdido. É claro que o Jardim do Éden é parte desse mitema em algum nível, sendo na Bíblia um lugar mais ou menos localizado geograficamente, e que foi perdido graças ao primeiro casamento e tal. Você sabe o resto. Claro que eu tô puxando mitos mais próximos da nossa herança cultural no ocidente, mas isso está presente em muitas culturas. No livro Mutantes e Místicos mesmo, Cripple fala de lendas tibetanas, indianas, que poderiam nos segurar nesse vídeo por algumas horas se fôssemos tratar delas com o carinho que merecem. Mas seguindo por essa noção, temos mitos como o Rai Brasil, e claro, temos as terras místicas afundadas abaixo do oceano, como a lendária Atlântida falada no Timeu, que ficaram bem populares no século XIX e começo do século XX. Como esperado, nos quadrinhos isso daria muitos frutos, como o terrorista Namor, sendo um rei de Atlântida, e o nobre Aquaman da Liga da Justiça também. Nessa coisa submarina, e até na da Terra Oca, existe um ponto de encontro entre orientação e alienação, que é o terceiro mitema, né? Pois existem casos de avistamentos de OVNIs saindo de bases subterrâneas ou subaquáticas. Uma obra que representa essa junção muito bem é o filme de James Cameron, O Abismo, que mostra uma sociedade alienígena super avançada e OVNIs e clima de Guerra Fria, um suco de ficção científica na veia do mainstream. Já indo para ficção pulp, temos essa edição de Amazing Stories de novembro de 1947, em que a capa de fundo conta algo não tão ficção. Se tratava de um avistamento estranho saindo do oceano, um verdadeiro relatório histórico que o próprio Shelley Forte localizou. Um livro de ficção contendo uma não ficção ignorada. É algo bastante fortiano em si. Mas seguindo os tipos de orientação que Cripple nos fala, temos o que deve ter sido seu primeiro palpite. Civilizações distantes, digamos assim, existentes. São contemporâneas, dessa forma mais acessíveis. Essa forma também está em culturas tribais, não necessariamente distantes, é claro. No fim do século XIX, houve uma tensão e uma idealização extrema voltada ao Tibete e à Índia, e como acertadamente Jeffrey Cripple traduz, isso se devia em grande parte aos pensadores iluministas e semelhantes buscarem alternativas, mesmo que idealizadas, para a intolerância do judaísmo e do cristianismo. Meu comentário em relação a isso é que até hoje pessoas em busca dessa espiritualidade mais frouxa refletem esse ideal em religiões que na prática, de verdade, para quem está lá no contexto, são tão ou mais rigorosas que o temido e retrógrado cristianismo do qual querem se afastar. Não em relação ao judaísmo, ali é tanta regra para descumprir que quase bate a legislação BR. Mas de qualquer forma, não é na idealização que está o problema, desde que você entenda em que planeta você está. É fato que não é possível transcender as limitações de sua própria cultura sem ser capaz de pensar o que nos anos 90 Arquivo X já sacou: a verdade está lá fora. Outros exemplos de orientação são as apropriações de símbolos do Oriente Médio e símbolos asiáticos. A Arábia Sufi, Egito, China. Os buscadores e místicos sempre estiveram tateando
pelas verdades que apenas após a abertura forçada do Japão é que viemos a encontrar. Não à toa, nos anos 70 e 80, com muita intensidade, obras na América passaram a fazer referências ao Japão, provavelmente acompanhando o que o Japão exportava culturalmente e ainda exporta, basicamente como um feedback da própria cultura americana que os colonizou externamente. Uma relação de feedback cultural que ainda vamos abordar muito por aqui. Então, o outro lugar, sendo uma civilização distante, já percorreu muitas formas. Tem toda uma seção no Mutantes e Místicos para a mitologia em volta da teosofia, dos Rosacruzes e todo o ocultismo ocidental, que em grande parte nasceu da criação consciente de mitos. Na cultura pop, essas linhas ocultistas sempre tiveram impacto, sendo o próprio Superman uma evolução de um personagem que originalmente era doutor místico, viajando para a Índia para encontrar mestres espirituais. E mais à frente no tempo, tivemos o boom cyberpunk que voltou ainda mais atenção ao Japão, com o lançamento de Akira, por exemplo. Não podemos esquecer que as artes marciais também fizeram um grande trabalho em mostrar o Japão como essa terra estranha, cheia de nobreza e sabedoria. Uma vez eu ouvi um cara falando: como que os japoneses são daquele jeito tão civilizados desde antes, sem cristianismo? Eu tive que rir, né? Mas eu vou deixar no ar. Eu poderia, mais do que todo o resto, falar mais um monte sobre o Japão e sua relação com a orientação na superhistória. Pena que não podemos, mas o nosso próximo Lamelogia terá exclusivamente algo sobre isso, então fique atento. Bom, ainda temos a extensa literatura, pivô do tema da orientação voltado a mundos além, como as histórias de exploração espacial. John Carter, de Edgar Rice Burroughs, assim como Flash Gordon, Buck Rogers, sim, é daí que vem o maravilhoso Duck Dodgers. Todas têm um pé já no terceiro mitema, da alienação, obviamente. Como já foi dito, cada mitema tem fortes conexões com os outros. É uma única superhistória, afinal. Por último, e não menos importante, temos os mundos à frente e no futuro, como que uma inevitável inversão do já antigo mito dos mundos do passado. Não excluindo esse modelo, mas sim muitas vezes se misturando com ele, também temos as dimensões alternativas, paralelas, etc. Tudo isso surge juntamente das descobertas científicas. Mais recentemente, por exemplo, existem teorias de física sobre multiversos. Nos quadrinhos esse é o grande tema já faz tempo, para bem ou para mal. E não se engane achando que é o nosso mundo causando esses temas nos quadrinhos. O imaginário mitológico precede as descobertas. Aqui cabe uma colocação de Cripple em seu livro. Abre aspas. Em resumo, se alguém pode perceber que paisagens visionárias e realidades paranormais, por mais convincentes que sejam, são em última análise de autoria de alguém e de sua cultura, então também pode perceber que coisas como sociedade, religião, eu e outro, até mesmo a própria realidade física, são igualmente de autoria e, portanto, também ilusórias. Em suma, o fantástico, bem tratado, pode nos ajudar a perceber a verdadeira natureza do real, que é o fantástico. Fecha aspas. Com isso, encerramos esse Lamelogia, em que te apresentamos o segundo e crucial tema da orientação. Essa apresentação não é fácil de fazer, já que, sem exagero, cada coisa falada aqui daria uma entrada para uma toca do coelho sem previsão de retorno. Significa que eu tive que cortar um monte de coisa foda, e isso é doloroso. Por isso, considere aí o nosso esforço, deixa um like, comenta o que achou, faça perguntas, compartilha e se inscreva. Recomendo que deixe o sino das notificações ligado, porque todos esses temas que não cabem nesse vídeo não serão descartados, além de muitos outros que você não sabe ainda que precisa conhecer. Nova Gênesis agradece a quem embarcou nessa viagem até aqui, e até breve.